A paz do Senhor, amém? Que todos possam ter tido um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos possam ter acordado bem e com as misericórdias sendo renovadas na vida de cada um. Eu quero agradecer por até aqui o Senhor ter cuidado de mim e quero pedir, para vocês que estão assistindo a esse vídeo, se vocês quiserem se inscrever, no canal, vai lá naquele botão vermelho escrito inscrever-se e depois clica no sininho todas, porque aí todas as vezes que tiver novas mensagens, vai aparecer para vocês, amém? Eu quero estar lendo aqui um versículo para a nossa meditação, que se encontra em Efésios capítulo 4, o versículo 2, que fala assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vou ler o 3 também. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Esse versículo aqui, eu estava de fato procurando um versículo bíblico para mim poder falar algo que mexeu muito, assim, não só comigo, eu acredito com todos que devem ter visto essa reportagem, que devem ter assistido, e quando fala esse versículo em Efésios, eu achei que encaixou muito bem, quando fala assim, vamos suportar uns aos outros com amor, Então, assim, nós devemos, não só como cristãos principalmente, mas mesmo que alguém aí não seja cristão, um ateu que seja, qualquer pessoa, nós devemos suportar uns aos outros com amor. Nós devemos suportar um ao outro como se fosse uma pessoa nos suportando. Porque pensa bem, gente, não é fácil. Todos nós temos os nossos defeitos, temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas fraquezas. Nós não somos perfeitos, Somente Jesus Cristo foi perfeito. E mesmo sendo perfeito, não agradou a todos. Então, quando a gente vai pensar assim, eu não tenho paciência com tal pessoa, não suporto aquela pessoa, pensa assim, eu sou fácil também? Eu sou uma pessoa fácil? Será que se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu ia me suportar? Então, assim, a gente tem que ter isso, gente, sempre pensar. Não é fácil, mas nós temos que pensar que sempre as pessoas vai ter as fraquezas delas, vai ter, sabe? A gente vai ter os nossos lados negativos, a gente tem o nosso lado positivo, mas a gente tem o lado negativo também. E nesse versículo também, assim, Deus já encaminhou, para esse pensamento, essa linha de pensamento, que eu não estava nem pensando em pregar isso, em falar sobre isso, mas eu acredito que o Espírito Santo, que o Senhor, ele direciona, é ele que fala na boca da gente, O Espírito Santo, ele fala, Então, assim, porque tem pessoas, às vezes, que precisam de ouvir certas coisas. Então, o Senhor nos direciona. E uma coisa que o Senhor me direcionou muito foi que eu falei a respeito de uma reportagem que eu vi e que eu acredito que moveu o Brasil inteiro, que foi aquela reportagem sobre aquele moço forte, que faz academia, o tal de René, e o Gari, que foi morto. Gente, aquela passagem ali, aquela parte, o que aconteceu, aquele evento que aconteceu, aquilo ali demonstra que aquele ser humano que fez aquilo contra aquele Gari, ele não teve isso daqui, o que falou aqui o versículo. Suportar uns aos outros com amor. E assim, ali não tinha nem que suportar, uns aos outros. E mesmo que tivesse que suportar, a pessoa teria que fazer esse papel, sabe? Ali, o que aconteceu ali? Ali ele estava passando de carro, ele pegou, com medo, do caminhão de gari ali, dos gari ali, encostar no carro dele, ele começou a discutir com a mulher, com a moça que dirige, que dirigia o caminhão,
e falou que ia dar um tiro na cara dela, que se relasse no carro. Gente, o carro, eu sei que o carro ali é elétrico, um carro assim, né, caro, mas é um bem material, né? Nós estamos lidando com pessoas. A partir desse momento que ele fez isso, que já começou a discutir com a mulher, já falando que ia dar um tiro na cara dela, se encostasse o carro, sendo que não estava nem encostando, porque todo mundo tá tomando maior cuidado, né? Para não encostar no carro não só dele, mas de todo mundo que passava ali. Né, eles até os garis até mostravam, ó, passa assim, fazia até ali tudo que tinha que fazer, né, as manobras que tinha que fazer, que ele tinha que direcionar a pessoa para não encostar, né? Então o que a pessoa tinha que só fazer ali? Esperar um pouco, né? Aí ouvir o que ali as pessoas estavam falando para ele fazer, porque ali era o serviço deles, gente, eles estão fazendo o serviço. Então assim, a pessoa tem que suportar uns aos outros, né? Assim, eu acho que o que falta muito no Brasil e no mundo, sabe, é as pessoas suportar uns aos outros. As pessoas não suportam, as pessoas não têm paciência mais com as coisas, sabe? Gente, onde se viu um negócio desse, sabe? Ele já tinha passado, é isso que eu fico inconformada. Ele já tinha passado, não tinha relado, não tinha encostado o carro dele, não tinha acontecido nada. Ele simplesmente foi lá, pegou o revólver e atirou. Né? Atirou assim aleatoriamente, que acabou atingindo aquele gari lá e ele morreu. Então, gente, precisava disso? Mesmo que o caminhão tivesse encostado no carro dele. Gente, ali ele é um empresário, ele tem dinheiro, não tem necessidade de fazer um negócio daquele. E até porque não tinha nem encostado, tinha tudo se resolvido. Isso demonstra a falta de empatia e demonstra a falta de amor pelo próximo, né? Então, que nós possamos suportar uns aos outros com amor. Porque eu tenho certeza que se a gente suportar uns aos outros com amor, o Senhor, ele vai se alegrar de nós. E nós vamos estar fazendo um papel de verdadeiro cidadão. Então, que essa palavra possa ficar para reflexão dos irmãos. Porque eu fiquei assim, eu acho que assim, o Brasil inteiro ficou muito triste com o que aconteceu. Assim, até hoje eu não consigo entender, sabe? Tamanha crueldade que foi feito com algo que não tinha necessidade nenhuma. A gente não sabe o que se passa na cabeça do ser humano. Né? Não dá para entender. Mas vamos suportar mais as pessoas. Porque nós não somos fáceis também. Não somos. Quando a gente pensa assim, eu não sou fácil também, eu sou uma pessoa difícil, complicada. E quantas pessoas me suportam? Então eu também tenho que suportar as pessoas. Então que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. E que vocês possam seguir essa palavra, porque nós devemos praticar a palavra do Senhor. Amém? Tenham todos um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.